Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Faz tempo assim que eu não posto nada. Nem me lembro se eu tinha postado algum vídeo explicando a matéria, mas áudio eu me lembro, me recordo. Estamos falando sobre a Humanae Vitae e é muito bom poder vocês me verem. Eu não vejo vocês, mas vocês me veem. É muito bom conseguir gravar vídeos e a gente conseguir passar a matéria, a gente ir avançando a matéria. Pois bem, a questão da Humanae Vitae, lembram quando nós começamos lá atrás nas aulas, a gente estava com um trabalho meio que engatilhado, querendo dizer algumas coisas, e ali havia dado um início sobre como que nós iríamos trabalhar em filosofia alguns argumentos, o conhecimento, as próprias palavras. E aí surgiu uma questão trabalhada em sala de aula, e eu disse que seria importante nós talvez estudarmos um pouco da Humanae Vitae. E aí achei pertinente a gente dar uma continuidade nesse trabalho, lendo este documento sistematicamente, aplicando a técnica filosófica que a gente estava estudando em sala de aula. Nós ainda estamos aplicando essas técnicas filosóficas, fazendo uma leitura filosófica do texto da Humanae Vitae. Às vezes vocês me veem olhando para o lado aqui, é porque estou com o monitor do computador aqui, o monitor aqui, a câmera aqui, um microfone aqui que vocês não enxergam, mas está beleza, estamos caminhando dessa forma. Estou parecendo um youtuber aqui, mas beleza, vamos lá. Olha só, a leitura filosófica, ela nos dispõe de interpretar com argumentos. Interpretar não apenas, vamos dizer, cientificamente, mas filosoficamente. A compreender o contexto, a compreender o texto como um todo, a compreender as razões pelas quais levam aquele objetivo, aquilo que está sendo disposto. E ela, sim, é permitida de ser criticada, mas ela é muito difícil de ser criticada, né? Por causa de todo o estudo filosófico que é feito anteriormente a ela. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a Humanae Vitae, nós estamos estudando um conjunto de informações técnicas que levam, ao final, uma condensação, um texto final, ao qual nós começamos a ler bastante. Deixa eu dar uma puxada aqui. Mouse. Então, nós vamos fazer uma troca de tela aqui, para que nós vamos caminhar aqui na encíclica Humanae Vitae. A Humanae Vitae de Paulo VI, nós já lemos bastante sobre a regulação da natalidade. Agora vocês estão me vendo por aqui. Antes era por aqui, agora por aqui. Então, câmera 1, corta para 2 aqui. Vamos lá. A transmissão da vida. Lembram que nós falamos algumas coisas sobre essa questão. O gravíssimo dever de transmitir a vida humana. Lembrem-se e nunca se esqueçam. Gravíssimo no sentido do mais importante dever, né? Aquilo que Deus nos deu como graça. Vamos passar um pouquinho abaixo. As características do amor conjugal. Nós falamos um pouco sobre isso também. Que o amor é transmitido da graça de Deus a nós, pela própria graça, pela manifestação da graça, e ele se manifesta numa união agora, num enlace, através de um sacramento, ou seja, Deus torna aquela união entre homem e mulher consagrada a ele, e é uma grande graça. E eles conseguem transmitir a vida, por isso que há uma certa gravidade. Ele é um amor, aí tinha as características do amor, nós tínhamos uma tarefa sobre isso. Um amor humano, um amor total, um amor fiel e exclusivo, um amor fecundo. Todas estas características fazem parte do amor conjugal. Ele faz parte da natureza humana.
Vamos descendo e continuando. Bom, por causa desta união, desse enlace sacramental, ou mesmo dessa união sem sacramento nenhum, às vezes acontece, crianças que nascem, ele é necessário nos dias de hoje que seja tratado com toda seriedade, daí a palavra gravíssimo que é colocada pelo Papa, para que seja repensada a forma que cada ser humano está vivendo, cada ser humano tem vivido, inclusive nos meios terapêuticos que a Igreja não considera lícito ou considera ilícito recursos terapêuticos. Inclusive aquelas vias em períodos não fecundos, em períodos fecundos, por exemplo, no caso do uso dos contraceptivos para regular a natalidade, que acarreta uma grave consequência de métodos de regulação de natalidade. Por que a Igreja dita este caminho dizendo sobre graves consequências? Por quê? Consequências humanas, consequências sociais, consequências matrimoniais, consequências na educação dos filhos. Quais são as futuras consequências, por exemplo, para aqueles casais que regularam tanto a natalidade e quiseram deter-se como Deus durante estes períodos e acabaram como que privando, né? Hoje nós estamos vendo casais, por exemplo, vou fazer a troca aqui, corta para um agora. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, nem é mais amigo, faz tempo que eu não converso com ele, mas da época minha das antigas, lá dos 19 anos de idade, a gente tinha uma banda e tal, e hoje, minha gente, eu estou com 37 anos de idade. Esse meu amigo está mais ou menos com isso, com 37, 38 anos de idade, né? A gente já está entrando nos enta da vida, né? Esse rapaz, na época, jovem, assim como eu, tinha a sua namorada e pretendia casar com ela, viver a vida, terminar a vida junto com ela. Mas ela não desejava ter filhos. Ele também não desejava ter filhos. Eles queriam cuidar de cachorro. Até hoje, né, tenho contato assim via redes sociais e tal, eu vejo, ele não tem filho, eles não têm filhos, né? Isso é uma grave consequência de um desejo talvez social, familiar. Um problema, ele é manifestado de muitos lugares e infelizmente esse problema ele acaba como que enraizando em meio a toda a sociedade, em meio a muitas pessoas e tudo mais. Isso é uma consequência gravíssima, por exemplo. Outra situação, pais que têm filhos, por ter, né, têm filhos, não educam, não cuidam, e estes filhos se envolvem com este mundo e acabam entrando para o que esse mundo oferece de melhor. A criminalidade, a prostituição, né, as vias ilícitas. Estas crianças, essas pessoas, são frutos de problemas, grandes problemas, gravíssimos problemas, né, que muitas vezes eles existem por a sua naturalidade, mas infelizmente esses problemas eles dominam grande parte da humanidade, e esta humanidade vive desta forma, nesta bola de neve, vamos assim dizer, infelizmente. Vamos voltar lá para outra câmera falando da questão da grave consequência. Muito bem. Com isso, a Igreja, ela determinará os autênticos valores humanos, não os valores efêmeros, passageiros, os valores que são buscados, por exemplo, aqui apenas nesse mundo. Esses valores, eles que são propostos pela própria Igreja, pela própria graça de Cristo, eles serão como que eternos. Vamos ler só esse trechinho aqui. É de prever que esses ensinamentos não serão talvez acolhidos por todos facilmente. São muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda
que estão em contraste com a da igreja. Então, por exemplo, está sendo vendida uma figura, está sendo vendido um certo valor, mas infelizmente as grandes mídias, né, as redes sociais, YouTube, essas coisas, elas divulgam estas ideias e estas vozes falam muito mais alto e são muito propagadas, vamos assim dizer, a ponto de nos convence a nossa cabeça a não mais vivermos essas coisas, né? Então, infelizmente, a bem dizer a verdade, esta não se surpreende de ser, a semelhança de seu divino fundador, objeto de contradição. A igreja é objeto de contradição. Nós, cristãos, somos também objetos de contradição. Enquanto o mundo está pregando, não tenha filhos, cuide de cachorro, muitos cristãos têm dado o testemunho de suas vidas tendo filhos, tendo uma paternidade responsável, vivendo de uma forma adequada como o próprio cristianismo exige. De fato, muito está sendo pregado aí, mas nós cristãos estamos vivendo às vezes como um sinal de contradição, numa grande contramão neste mundo, né? E esta é a realidade de nós cristãos. Bom, e aí na nossa aula nós paramos nas diretivas pastorais. A igreja, como mãe e mestra, ela deseja nos ensinar, deixa eu ver um lado melhor aqui, ela deseja nos ensinar para que nós sigamos o seu caminho e vivamos da mesma forma. A igreja é aquela que educa, ensina e nos prepara para um caminho. A nossa palavra não seria a expressão adequada do pensamento das solicitudes da igreja, mãe e mestra de todos os povos, se depois de termos assim chamado os homens à observância a respeito da lei divina, no que se refere ao matrimônio, ela os não confortasse no caminho de uma regulação honesta da natalidade, não obstante as difíceis condições que hoje afligem as famílias e as populações. A igreja, de fato, não pode adotar para com os homens uma atitude diferente da do Redentor. Conhece as suas fraquezas, tem compaixão das multidões, acolhe os pecadores, mas não pode renunciar a ensinar a lei que, na realidade, é própria de uma vida humana, restituída à sua verdade originária, conduzida pelo Espírito de Deus. Então, a igreja, ela de fato, ela nos ensina como mãe educadora, mãe perpétua, enquanto caminha neste mundo, como uma mestra, uma verdadeira, que acolhe e quer nos ensinar. Nós vamos parar por aqui. E na próxima aula, que será amanhã, eu estou olhando para a minha colinha aqui, eu deixo embaixo da mesa aqui. Está aparecendo meu microfone aqui, olha que beleza. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade no texto sobre diretivas pastorais, porque nós vamos entrar num assunto essencial, deixa eu até fazer a troca aqui, num assunto sobre a castidade, criar um ambiente favorável à castidade. Então, o que isso significa? Eu estava lendo esses dias que o palavrão, por exemplo, ele jamais deve fazer parte da nossa vida, quanto eu já disse, infelizmente. Ele deve ser erradicado do nosso coração, dos nossos pensamentos, porque ele fere literalmente a castidade. Nossa Senhora tem um horror a palavrão. Criar um ambiente favorável à castidade. É essencial que nós caminhamos dessa forma. É essencial que isto mude a nossa vida, isto mude a nossa conduta, mudar a conduta, porque no segundo colegial, especialmente, só fazendo um pequeno parênteses aqui, nós vamos ver exatamente isso, aquilo que fere a nossa alma, aquilo que fere a nossa consciência. E o que fere a nossa consciência é essencialmente os pecados contra a castidade, que são os pecados que estão enraizados na nossa carne. E não tem como nós, vamos agora imaginar em filosofia isso, né? Não tem como nós pensarmos, refletirmos, se nós estivermos totalmente ideologizados,
se nós estivermos voltados às nossas paixões sensíveis, ou seja, aos desejos da carne. É essencial que nós pensemos, que nós usemos o nosso cérebro de uma forma adequada. Para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos um coração puro, uma mente casta, uma boa vontade acima de todas as coisas. Muito bem, espero que vocês tenham entendido um pouco mais agora sobre a Humanae Vitae e aonde nós estamos querendo chegar, e aí amanhã nós damos continuidade nisso. Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Até lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.